Prezados irmãos e irmãs, com toda a igreja, celebramos hoje o segundo domingo do tempo do Advento. Esse tempo propício, muito próprio, para que nós, a humanidade toda, nos preparemos todo ano, não só para a comemoração da primeira vinda de Jesus, o seu nascimento biológico, mas sobretudo este tempo do Advento é propício, é próprio para a humanidade toda se preparar para a sua segunda vinda, cujo dia somente Deus o sabe. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, todos que rezam conosco através das redes sociais, das emissoras de rádio e as pessoas que aqui se encontram, um número ainda assim bastante restrito devido ao tempo de pandemia que o mundo inteiro ainda está vivendo. Caminhamos na força da fé, da união e da certeza da presença do Senhor junto de seu povo. O Advento vai nos conduzindo na oração, na penitência, na reflexão, e assim temos a graça de nos encontrar com o Senhor no Natal e no dia do juízo de Deus, o juízo final sobre nossa humanidade. Ressoa a voz no deserto do nosso mundo: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, suas estradas. Ainda é possível fazer com que a voz do reino seja ouvida no meio do nosso mundo, apesar de suas concepções ideológicas e indiferenças. As primeiras palavras do Evangelho de Marcos, há pouco proclamado, deixam claro quem é o protagonista do livro: Jesus Cristo, Filho de Deus. Desponta de imediato a figura de São João Batista, que reproduz a profecia de Isaías. Uma voz grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Preparar o caminho do Messias, o caminho do Salvador, é manifestar pelo batismo com água a firme vontade de mudar de vida e esperar tempos novos, caracterizados pelo batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Endireitar as estradas é criar relações com base na igualdade e na prática da justiça. João Batista não se considera o Messias, é apenas o precursor dele. Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, dizia João Batista. Jesus é o Messias, que possui a plenitude do Espírito Santo. Deus vem para elevar seu povo. Por isso a voz de João Batista no deserto é profundamente significativa. O profeta Isaías lembra, na primeira leitura também há pouco proclamada, a terrível situação de Israel quando foi levado para o exílio com todas as consequências. Mas esse momento foi também uma ocasião muito boa para o amadurecimento na fé. Compreenderam que o mesmo Deus que castigou é o mesmo que salva com imensa generosidade. Ele está sempre presente no meio de seu povo. Ele é o pastor do rebanho, que somos todos nós. Durante as celebrações do Advento, vamos compreendendo que, vivendo a expectativa da segunda vinda de Jesus, vivemos também a primeira vinda, a encarnação do Verbo eterno, sua vinda na carne e no momento glorioso, no fim do mundo. Certo é que tanto na primeira quanto na segunda vinda de Jesus, ele vem para amar, somente para amar. É significativa a frase que está na igreja de Cefalu, na Cilícia, cidade famosa, fundada no século V antes de Cristo. Lá está escrito: feito homem, o Criador dos homens julga os homens com o coração de Deus. Nossa esperança
é a de que Deus continua agindo no mundo, mesmo que sejamos contrários entre nós mesmos. João se pôs a caminho como mensageiro para preparar a chegada do Redentor, o Messias, o enviado do Pai. O advento certeiro do Senhor faz parte de nossa fé. Deus vem ao nosso encontro e essa certeza nos faz preparar seus caminhos. Haverá uma transformação na hora certa, no momento oportuno. A nós, portanto, cabe viver com profundidade a fé e cumprir a nossa missão com muita e total fidelidade. Assim, os novos céus e a nova terra trarão a justiça e a paz para habitarem entre nós. Não tenhamos dúvidas, pois o que é de Deus vai se realizar. E não depende de nosso querer ou decisão. João nos ensina a abraçar nossa vida de batizados com mais empenho, com mais coragem, pois ele é protótipo de evangelho para nós. Tenhamos, pois, a coragem de João Batista nos dias e nos tempos de agora. A voz de Deus continua a ressoar no mundo e precisamos ajudar as pessoas a escutá-la e, sobretudo, a colocá-la em prática. O início da boa nova a respeito de Jesus Cristo é a mensagem de São João Batista anunciando o Messias, mas para isso exigindo também a conversão mediante o sinal do batismo. A fé reconheceu na atividade de João Batista a realização da profecia de Isaías, capítulo 40, versículos de 2 a 3. Jesus, anunciado por João, é, pois, o Messias, e João aquele que lhe prepara o caminho. A liturgia, prezados irmãos e irmãs, nos orienta que do segundo domingo do Advento em diante, a perspectiva escatológica de nossa existência é iluminada a partir de sua fonte, a primeira vinda de Cristo. Enquanto o primeiro domingo fala da segunda vinda de Cristo e esboça uma visão escatológica do dia de hoje, à luz desta segunda vinda, os demais domingos do Advento recordam e contemplam o conhecimento de sua primeira vinda. Na primeira vinda de Cristo é que está arraigado o sentido definitivo de nosso existir. Ele é o momento fundador. Jesus Cristo é o início e o fim da existência humana plena, o Alfa e o Ômega. Apocalipse 22, 33 ou 22, 13. A chegada deste momento fundador é a grande notícia da história, a boa nova por excelência, o Evangelho querigmático de Marcos vê como início desta boa nova o apelo à conversão. Lançado por João, realizando plenamente o que prefigurou o segundo Isaías, quando, pelo fim do exílio, conclamou o povo para preparar um caminho para Deus, que reconduziria os cativos. Era um apelo à conversão, pois deviam preparar a volta, voltando, convertendo-se para Deus, agora que este determinou o fim do castigo. O povo, na espera ou na época do profeta Isaías, não se converteu. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, era um profeta severo, pois exigia muito de seus seguidores. Conforme cita o Evangelho de Marcos, muitos habitantes da região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém o procuravam para ouvir suas pregações, apesar de sua dureza
de sua exigência. Estas pessoas o procuravam não somente pelas palavras proferidas, ditas por ele, mas também pela coerência entre fé e vida, pois ele vivia aquilo que pregava de maneira simples e com muita oração. Que São João Batista, a voz que clama no deserto, interceda junto a Jesus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.